Só retomando rapidamente o que a gente viu na semana passada, tá? Então, na semana passada a gente começou a ver a parte de displays de cristal líquido. Eu mostrei para vocês como é que a gente fazia a conexão do display, né? Mostrei, inclusive, a gente fazendo a conexão aqui fisicamente do display no nosso Arduino, tá? Vou só mostrar aqui para vocês, né? Quais eram os pinos que nós devíamos fazer a conexão, questão do contraste, etc. Mostrei um códigozinho básico que eu falei para vocês, olha, vocês têm que fazer esse código básico, inclusive, para testar, né? Para ver se o display vai dar sinal de vida. Então, só mostrando para vocês, antes de vocês continuarem a fazer qualquer outra coisa com o display. Ainda comentei para vocês, né, que vocês tinham que tomar cuidado, porque esse tipo de codificação aqui, para fazer um teste do botão, um teste do display, vocês devem sempre fazer quando vocês fazem uma montagem, tá? Antes de prosseguir com coisas mais complexas. Então, vocês devem testar os elementos, tá? E aí a gente começou a ver a biblioteca do Liquid Crystal, junto a essa verificação, né? Comentei com vocês que nós devíamos, vim aqui que é mais fácil até. Comentei com vocês que a gente devia criar, né, uma variável, ou mais corretamente, um objeto, representando o display, tá, de acordo com a biblioteca. Então, a gente criava uma variável do tipo tipo Liquid Crystal, e a gente inicializava essa variável considerando os pinos que a gente fez a conexão ao Arduino. Depois nós devíamos inicializar o display de acordo com a característica física de exibição dele, tá? Afinal de contas, o chipset, a princípio, ele suporta várias configurações diferentes, então você tem que indicar quantas colunas e quantas linhas o chip vai possuir. E depois disso, a gente só lançou uma mensagem em tela para verificar o que acontecia, e eu mostrei para vocês o que ocorria caso a gente não setasse a posição de escrita, né? Que ele fazia um deslocamento do cursor de escrita automaticamente, se a gente não ficasse fazendo aqui a confirmação da posição na qual deveria ser feita a escrita no nosso display. Então, eu vou continuar falando um pouquinho sobre a biblioteca, tá? E depois eu vou mostrar para vocês um caso bem característico aqui de construção que a gente pode ter da biblioteca, e a gente vai explorar algumas alternativas em relação a como é que a gente vai poder construir esse primeiro uso do LCD, tá? Mas, em suma, a gente viu aqui, então, a função begin, vimos a setCursor e vimos o print, tá? Inclusive, vimos que o print eu podia imprimir em bases diferentes, caso fosse a impressão de um valor numérico, né? Eu não mostrei o NoDisplay e o display, mas eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? Que o NoDisplay e o display servem para desligar e ligar o display, né? Exibir e não exibir as informações, tá? Mas já tínhamos feito, então, um primeiro exemplo, tá? Essa parte aqui, pessoal, tá mais por uma razão histórica, tá? O shieldzinho que algumas pessoas utilizam, que eu já falei para vocês que eu não recomendo que se utilize, então isso daqui digo para vocês que é totalmente desnecessário, tá? Apesar de ele oferecer esses botões aqui, na prática esses botões são implementados de uma forma que dá um certo, não é que dá um certo trabalho, mas uma forma diferente, tá? De leitura, numa forma que o bounce já fica um pouquinho mais complexo de ser implementado, etc, tá? E aqui também vocês ficam sem ter a visão de como é que se conecta o display ao Arduino, que é o que a gente quer fazer, tá? Então eu recomendo que vocês não usem o Shield, tá? Mas por razões históricas eu mantive aí. Vamos continuar com a biblioteca do Liquid Crystal, tá? E vamos ver alguns comandos adicionais. Então, uma coisa que eu já tinha começado a comentar na aula passada com vocês, mas que eu vou destacar um pouquinho melhor hoje, tá? É o fato que nós temos na biblioteca uma tabela de caracteres, tá? Que são a tabela de caracteres que podem ser impressos, tá? Que vocês vão ter caracteres onde nem todos os caracteres vocês vão conseguir representar entrando essas informações via teclado, tá? E é por isso mesmo que existe uma função que a gente chama de função write, tá? Que ela permite que vocês imprimam um caractere qualquer no display gráfico, simplesmente indicando o número do caractere. Tá? Então, por exemplo, se vocês botarem caractere lcd.write50, vocês vão estar colocando no display o caractere cujo número do caractere corresponde ao número 50. E é em razão disso, justamente, que vocês têm que ter noção da tabela que a gente pode estar operando, tá? E aí eu já tinha comentado na aula passada, mas vamos retomar. Basicamente, nós vamos ter dois tipos de tabela, tá, pessoal? A tabela japonesa, que é a tabela A00, tá? Que é a tabela que vocês estão vendo aqui. E vamos ter a tabela europeia, que é a tabela A02, tá?
No Tinkercad, se não me falha a memória, a gente trabalha com a tabela europeia, mas a gente já vai confirmar em seguida, tá? Enquanto que lá no laboratório, a menos que exista alguma situação lá de acidente, tá? Nós trabalhamos essencialmente com a tabela, os nossos displays estão com a tabela japonesa, tá? Foram comprados dessa maneira, vieram com essa tabela, tá? Uma curiosidade. Então, só para vocês terem noção, como é que a gente consegue obter qual é o valor do caractere, tá? Se vocês forem olhar aqui na tabela, vocês têm uma seção aqui representando quais são os 4 bits mais significativos e os 4 bits menos significativos, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui 0010, 0010 e pegar a informação aqui, vamos pegar aqui a tabela japonesa, né? 0010, 0001 corresponde ao caractere de exclamação. Mas 0010, 0001, esse 1 aqui, vamos ver, 2, 4, 8, 16, 32. Então, essa parte superior corresponderia a 32 e essa parte inferior a 1, então 32 mais 1, esse seria o caractere 33, tá? Então, só para mostrar para vocês, ao invés de eu imprimir esse código aqui todo diferente, tá? Eu vou imprimir aqui, eu não vou mais imprimir, né? Bom, posso continuar fazendo isso daqui, tá? E aqui só para vocês verem. Até a gente poderia fazer uma coisa diferente, ó. Eu vou dar aqui meu LCD.7 cursor e vou colocar aqui, então, para imprimir o caractere, nesse caso, 33, mas a gente poderia... Opa, desculpe. Vou botar aqui o caractere 33, tá? Só para vocês verem que vai aparecer o símbolo de exclamação, tá? Então, vamos ver aqui. Olha lá, símbolo de exclamação, perfeito? E aí a gente até poderia, né, tá apresentando para vocês todos os caracteres, tá? Então, deixa eu colocar aqui de uma forma diferente. A gente poderia aqui ver todos os caracteres que tem para ser exibidos, tá? Só que aqui, no caso, eu vou, digamos assim, tornar a brincadeira um pouquinho mais rápida, tá? Então, vocês veriam os caracteres aí, ó. Estão vendo que não aparece nada, né? Ó, de repente começa a aparecer esses caracteres que correspondem aos valores que vocês estão vendo aqui, tá? Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês que existe a tabela. Essa tabela aqui, até deixa eu confirmar, tá? Do Tinkercad. Vamos fazer uma rápida confirmação. Se não me falha a memória, é a tabela europeia, mas a gente pode confirmar. Vendo os caracteres, não é, não. Deixa eu ver aqui. 16 deveria aparecer a setinha, tá? E eu acho que não apareceu nada. Então, só para a gente ver. Se não apareceu a setinha, é o padrão japonês, porque 001000 deveria ser essa seta aqui para a direita, tá? Então, só para confirmar aqui. Vamos ver aqui se o 16 aparece a seta. Aí é a europeia. Não, apareceu mais menos, estão vendo ali? Então, o caractere 16 corresponde ao mais menos. Se a gente for nas tabelas, então 16 na tabela europeia seria essa setinha aqui. Então, na tabela japonesa deve ser mais menos. 00... Na tabela japonesa nem tem nada, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou comparando as mesmas coisas. 001, 000, setinha. É bom, pode ser uma tabela completamente maluca que eles tenham, então, né, pessoal? Deixa eu ver. 248, 16. Realmente é o 16. 001, 000, não tem nada na tabela japonesa. Então, no caso do Tinkercad, a gente está trabalhando com uma tabela qualquer, tá? Pior ainda. Porque, na verdade, ele botou mais menos, que corresponderia a uma posição totalmente diferente, tá bom? Coisas do Tinkercad, então vocês tomem cuidado, tá? Bom, então, pessoal, na verdade, o display teria essas duas, o display físico, né, tem essas duas tabelas padrões, e ele pode trabalhar também com tabelas customizadas, tá? Que é o que eu acredito que o pessoal no Tinkercad, no final de contas, esteja fazendo, tá? Afinal de contas, confirmando de novo, né, tá aparecendo um caractere ali que não corresponde a nenhuma das duas tabelas, tá? Então, a gente está com uma tabela específica, tá? Bom, fora a gente ter essas duas tabelas, é importante destacar para vocês que essas duas tabelas, no padrão de caracteres
ASCII, elas são compatíveis, tá? Então, descontando os caracteres não imprimíveis, que são os 32 primeiros caracteres, só reforçando para vocês isso, eu deveria, de repente eu deixo para vocês depois aí a tabela ASCII, para vocês terem uma noção da tabelinha, tá? E eu queria saber por que que eu encontro no Google a tabela, mas não me aparece a tabela aqui na Wikipedia. Ô, senhor, tenta clicar no primeiro link ali. Acho que deve Acho aparecer. que é o primeiro link. Qual é o primeiro link? Ali na... Volta lá no Google. Ali no Isso daqui é primeiro de uma... tabela. isso aqui eu não sei de onde é, mas tem aqui a tabela, curiosamente, da Wikipedia, tá? Posso ver, não, deve ser de alguma universidade, Mas, em suma, qualquer lugar que vocês verem a tabela, tá? Vocês vão ter a tabela ali correspondente, tá? Então, a gente tem uma tabela ASCII, que antes tinha apontado ali para a Wikipedia, e no final acabou saindo, tá? Que vocês podem usar. Deixa eu abrir uma das tabelas aqui, tá? Basicamente, pessoal, que vai dizer justamente que os 32 primeiros caracteres, tá? São caracteres de controle, tá? Aí vocês têm o significado dos diferentes caracteres, tá? E a partir do caractere 32 até o caractere 127, inclusive, né, que é ou 126, talvez eu esteja enganado, tá? Que é a tabela padrão. Essa tabela, vocês têm plena compatibilidade entre a tabela A00, a tabela A02 e a tabela ASCII, tá? Então, dos caracteres 32 até 126, vocês não vão ter nenhum problema, tá? Vocês vão conseguir usar a tabela ASCII normalmente, o que essencialmente significa que vocês podem escrever uma string qualquer. Qualquer coisa que vocês consigam escrever com o teclado na string, vocês vão conseguir ver no display, tá? Notem que a tabela ASCII padrão, que é do caractere 32 até o caractere 126, ela não inclui letras acentuadas, tá? Então, novamente, tá? Letras acentuadas no nosso display ali vai ser um problema. Não se baseie muito no que o Tinkercad vai apresentar para vocês, tá, pessoal? Então, de novo, o Tinkercad pode estar trabalhando com uma tabela específica, customizada, que não vai ser a tabela que vocês vão encontrar na prática, tá? Então, na prática, vocês têm que lembrar que é uma dessas duas tabelas, sendo que aqui no Brasil é bastante provável que, curiosamente, vocês peguem a tabela japonesa, tá bom? Então, vocês têm como imprimir os outros caracteres da tabela, simplesmente usando o comando write, certo? Aí daria para fazer alguma forma de função, se vocês desejassem usar esses caracteres mais intensamente. O que é ruim, né? Porque se vocês forem ver a tabela europeia, justamente teria os caracteres acentuados, né? Mas aí, infelizmente, vai depender do display que vocês tiverem em mãos, tá? Outras funções que a gente tem no display. Uma função bastante interessante que a gente tem lá no display LCD é a função create_char, tá? Porque o nosso chipset, o HD 44780, ele permite que vocês criem 8 caracteres customizados, tá? Na verdade, o nosso chipset, como a gente vai ver depois em mais detalhes, ele apresenta 3 tipos de memórias, tá? Ele tem uma memória ROM, que é a memória onde vocês encontram as tabelas. Então, vem numa memória pré-gravada de fábrica, tá bom? Que eles chamam de CG-ROM, Character Generator ROM, tá? Uma memória específica para geração dos caracteres. Ele tem uma memória que é a memória DDRAM, que é a memória que corresponde ao que está sendo exibido no display, tá? Então, é uma memória de 80 posições que corresponde ao que vocês vão ver lá no display. E ele tem uma outra memória chamada CG-RAM, que é uma memória que permite que vocês criem 8 caracteres customizados, que são os caracteres que vão estar sempre na tabela da posição 0 a 7. Então, se vocês forem ver, tanto na tabela japonesa, quanto na tabela japonesa, quanto na tabela europeia, vocês vão ver que as posições de 0, e aí vocês estão vendo aqui que tem um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tanto numa tabela quanto na outra, vocês basicamente têm os caracteres que são caracteres criados pelo usuário. Então, vocês podem utilizar livremente esses caracteres, ok? Então, vocês podem criar caracteres vocês podem criar até 8 caracteres, do 0 ao 7, tá? Esses caracteres, eles vão ser matrizes de 5 por 8 pontos, tá? Basicamente, então, vocês conseguem criar, né, com 5 colunas e 8 linhas, tá? E vocês vão especificar a aparência desses caracteres por um vetor de 8 bytes, tá? Cada byte correspondendo a uma linha, lembrando
que vocês só vão aproveitar os 5 bits menos significativos de cada byte, tá? E aí vocês podem usar a função write para apresentar esses caracteres. Então, isso daí serviria para vocês apresentarem algum símbolo, eventualmente, se vocês tiverem um caso muito específico, por exemplo, uma letra acentuada, tá? Serviria para vocês colocarem e apresentarem lá no display, tá? Então, vocês vão usar a função createChar para criar o caractere, e vocês vão usar depois a função write para conseguir apresentar esse caractere no display, tá? Como é que funciona a funçãozinha, o método? Vocês chamam, né, o objeto, ponto, createChar, e aí vocês especificam o número de 0 a 7 e passam o vetor, né, de 8 posições, de 8 bytes, com os dados correspondentes a montagem do caractere. Para facilitar a vida de vocês, tá, eu indiquei um sitezinho que vocês conseguem entrar, que eu não sei se ainda existe, mas acredito que ainda deve existir. Cada vez que eu tenho que apresentar, eu lembro que esse site aqui um cara criou pra gente, né? Que é esse linkzinho aqui, que vai ser esse cara, que permite que vocês setem lá o caractere de vocês. Então, sei lá, por exemplo, a gente poderia criar o nosso símbolo assim. Estou criando um padrão, vocês estão vendo aqui que aqui do lado ele está setando o vetor, né? Que é muito mais um problema aqui visual, né? De como é que a gente cria o símbolo, tá? Pô, aqui eu talvez pudesse ter sido mais esperto, né? E ter feito assim. Então, eu criei esse símbolo aqui, uma setinha para cima e para baixo, tá? Então, eu consigo, a partir disso, criar um caractere, tá? Então, só para mostrar para vocês, copio aqui o nosso vetor, né? Venho aqui para o nosso código, né? Então, vetor dos, né? Do caractere criado. Tá? Aqui seria extremamente interessante, mas eu não sei se é válido, tá? Declarar como constante para evitar ocupar a memória RAM, tá? De novo, o compilador normalmente é suficientemente esperto para isso, mas... Então, aqui a gente simplesmente veria no... E aí posso dar um outro nome também aqui, né? Sei lá. Seta acima abaixo, tá? Viria aqui, meu lcd.createChar. Vou botar na posição 0, né? E aí, como é que eu chamei aqui? Seta acima abaixo. E seta acima abaixo. Eu sei que eu reduzi aqui sem querer a fonte. Tá? E aí eu simplesmente botaria o write 0 aqui para vocês verem o caractere que a gente criou. Eu não sei se ele permite a declaração como const, vamos ver se sim. Acredito que sim. Talvez não. Não permite, tá? Então, nesse caso aqui, realmente, que é ruim. A função createChar não foi muito esperta, mas tudo bem. Tá aqui. Nossa, o que houve aqui? Por que ele tá reclamando? Tem umas coisas do Tinkercad que às vezes a gente não entende, tá? Aqui é o contraste, deu problema com o contraste. Vocês estão vendo ali, então, um símbolozinho que a gente criou, né? A setinha acima para baixo, tá? Que vocês podem criar, então, como um símbolo adicional. Então, vocês têm a possibilidade de até 8 símbolos, tá? Serem criados de modo a vocês conseguirem, sei lá, lançar algum símbolozinho diferente ali no display, de acordo com a necessidade que vocês tiverem, tá? Então, novamente, né, vocês têm esse sitezinho aqui, que permite fazer a construção da imagem que vocês quiserem, ok? Não tem nada de muito especial, então, tá? Uma outra função que a biblioteca vai ter é a função de scroll, tá, pessoal? O scroll é o quê? Tentar explicar para vocês. Se vocês já viram ônibus, tipicamente, apresenta esse tipo de função, né? Os ônibus, eles estão vindo com aqueles, cada vez mais, com aqueles displays na frente do ônibus, indicando qual é o número da linha, qual é a próxima parada, a hora, informações em geral, né? E muitas vezes são displays justamente de matrizes de pontos, onde ele fica fazendo o scroll, ou seja, ele tem uma mensagem maior do que o display, e ele fica fazendo o deslocamento da mensagem ou para a esquerda ou para a direita, de modo a vocês conseguirem ter a visão do que o display apresenta para a gente, tá? Então, dentro da biblioteca da Liquid Crystal, a gente tem funções que permitem fazer o scroll, tá? Em algumas modalidades, que a gente chama de scroll automaticamente ou não.
ou o scroll forçado, tá? Então, vocês forçarem o scroll em razão da mensagem escrita. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Mas já deixa eu destacar que, muito embora as funções em questão sejam funções interessantes, elas são funções que elas são limitadas ao tamanho da memória do chipset. Então, vocês têm que lembrar, e aí talvez me falte uma forma aqui, eu deveria ter desenhado talvez isso para vocês, tá? Mas, basicamente, o nosso display, como é que eu posso mostrar isso para vocês? Deixa eu ver aqui no código, tá? Basicamente, o nosso display, ele é uma memória, tá? Então, o HD 44780 tem a memória DDRAM, que, em razão do display 16:2, se comporta na forma. Então, vocês têm essa memória assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa que um espaço, tá? Então, vocês vão ter na memória do nosso display 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão ter 40 espaços na primeira linha, 40 espaços na segunda linha, tá? Então, 40 bytes na primeira linha, 40 bytes na segunda, tá? Então, na verdade, a nossa memória se comporta dessa forma. Então, quando vocês... Melhor é colocar assim, né? Não visível. E botar um outro símbolo aqui. Visível no display. Então, vamos mexer aqui para vocês entenderem melhor, tá? Então, vamos apagar aqui 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vocês têm, na verdade... Vocês têm justamente 16 caracteres visíveis em razão da organização do display, tá? E vocês vão ter, então, em cada linha, 24 caracteres que podem ter sido escritos e que não são visíveis, tá? E é justamente nessa área de memória que vocês poderiam fazer o scroll, tá? Qual é o problema aqui? O problema é que, obviamente, a memória é limitada. Vocês teriam mensagens aqui que poderiam ter 40 caracteres em cada linha, tá? Não é muita coisa, vocês vão convir comigo, né, que não se trata de uma memória muito grande, tá? E ele fica fazendo um deslocamento interno nessa memória, seja para a direita, seja para a esquerda. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Como é que isso daí funcionaria. Eu vou escrever uma mensagem grande aqui. Set cursor. Vou na posição 0, tá? E eu vou forçar aqui uma mensagem grandona. Aqui. Mensagem. Depois a gente conta o número de caracteres, tá? Mensagem maior do que o display mostra numa linha. Bom? Então, a gente escreveu uma mensagem muito grande. Quantos caracteres essa mensagem vai ter? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vocês viram que deu 40, né? Então, parte dela vai aparecer na segunda linha, provavelmente. 41, 42, 43, 44, tá. Então, temos uma mensagem bastante grande aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu dei o print, eu vou tirar tudo aqui, por enquanto, tá? Exceto o counter mais, só para que vocês consigam visualizar o que vai estar acontecendo. Então, vamos lá e vamos ver o que vai aparecer no nosso display, tá? Ó. Então, o que vocês viram? Justamente o que eu tinha comentado com vocês, né? Vocês estão vendo os primeiros 16 caracteres da mensagem, que vai até aqui, né? Então, de novo, vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o B. E aí depois, gente, até o caractere 40, está dentro da memória do display, mas não é visível, então está nesses asteriscos aqui, vocês entenderam? Ficou o resto da mensagem. E aí uma linha e pontinho, pontinho, pontinho,
Como ultrapassou esses 40 caracteres, ele veio para cá. Então, na verdade, eu poderia, só para mostrar para vocês a título de exemplo, tá? Eu vou mostrar como é que ficaria organizado, ó, dentro do display, tá? De acordo com aquele nosso padrão, né? Meu Deus, me travou a escrita aqui. Ah, não, é que eu tô com a simulação rodando. Já tava xingando aqui o Tinkercad de novo, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, justamente, a gente ficou com esse conteúdo em memória, tá? Então, aqui a gente ainda teria alguns caracteres que poderiam ser impressos, e o que veria depois seria espaço de memória não ocupado. Então, vocês entendam que quando vocês fizerem o scroll, vocês vão estar fazendo o scroll dentro da memória no display, tá? Então, assim fica em memória do HD 44780, a string impressa. Então, vocês estão fazendo o scroll só dentro dessa área de memória, tá? É limitado, porque, digamos assim, na pior das situações, ou na, digamos, a maior mensagem que vocês poderiam ter seria uma mensagem de 80 caracteres. Mas ainda seria possível vocês fazerem o scroll, tá? E aí vocês podem fazer o scroll tanto para a direita quanto para a esquerda, conforme o desejo que vocês tenham de fazer a rotação da mensagem. Normalmente, a gente vai fazer um scroll manual, porque daí eu consigo fazer a apresentação de mensagens de tamanho arbitrário, tá? Se eu quiser ter uma mensagem de 200 bytes aparecendo no display, eu posso ter, tá? Mas aí eu tenho que fazer o scroll, tenho que fazer uma rotina minha de scroll, tá? Mas só para mostrar para vocês que é possível, então vamos fazer aqui o scroll, vamos fazer o scroll display left primeiro, só para vocês verem o efeito, tá? E depois a gente faz o scroll display right. Left, tá? E aí a gente vai dar 250 milissegundos só para vocês notarem que vai ter o efeito do scroll, tá? Então ele vai fazer isso daqui indefinidamente, tá? Não vou controlar o scroll, só quero mostrar o efeito, tá? Então vocês vão notar, estão vendo a mensagem rotacionar, estão vendo ali? Aquilo ali que estava na segunda linha vai aparecer, ó. Não, ele se perdeu, ele não faz a rotação de uma linha para outra não, tá? Eu ia dizer que faz, eu ia mentir para vocês, olha. Ele não faz, ele faz a rotação só nas 40 linhas mesmo, tá? Só nos 40 bytes de cada linha, tá? A rotina, pelo menos a rotina da biblioteca, tá? Ela trabalha dessa forma. Acredito que seja o comando do display, tá? O display esteja fazendo... Eu desconfio que o display faça nos 80 bytes inteiros, tá? Mas posso estar enganado. De repente é exatamente como a biblioteca está nos mostrando. Ele só faz o scroll na linha, o que é ainda mais limitado, né? Então poderia ter o tanto para a esquerda quanto para a direita. Tá? Então mostrar para a direita. Ok? E além disso, essas outras opções aqui, que é a opção Alt Scroll e No Scroll, tá? Elas definem o padrão de escrita, porque o que acontece quando a gente está escrevendo no display, tá? Existe no display a função de deslocamento do cursor, ou seja, tentar mostrar isso daqui para vocês de uma outra maneira, tá? Eu vou salvar esse exemplo aqui para vocês, só porque ficou interessante para vocês, senão vou me esquecer, tá? Deixa eu, na verdade, copiei errado aqui. Deixa eu postar aqui para vocês. É interessante que vocês tenham esses exemplinhos, e eu vou alterar ele agora em seguida, apesar de ser uma coisa pequena, para vocês poderem depois observar o efeito, né, do display. Só um segundo. Eu estou na semana errada. Não, eu estou na semana certa. Desculpe, estou mentindo. Então aqui, semana 12. Exemplo LCD. Tá? Exemplo de ocupação da memória e scroll. Tá, o display. Então aqui a gente tem o exemplo aí para vocês, tá? Então postei lá o exemplo para vocês, agora eu consigo alterar ele. Então só para mostrar para vocês, tá? O comportamento padrão do nosso display é esse daqui. Eu vou apagar isso daqui, que não
Não precisamos mais desse trechinho aqui, tá? Já foi o que era necessário mostrar com ele. Vamos voltar aqui para um exemplo interessante. Então, aqui, ó. Eu vou imprimir aqui o counter e vou imprimir, além disso, um espaço. E aí vocês vão entender o que vai acontecer com o comportamento padrão do display. Aí eu vou dar um delay maior aqui para conseguir destacar para vocês o efeito. Basicamente, quando a gente inicializa o display, o comportamento do nosso... E aí, obviamente, o contraste tem que atrapalhar um pouquinho. Só um segundinho. Faltou alguma coisa aqui? Ponto begin, print, não faltou nada. O que houve aqui que não está mostrando nada no display? Só um segundo. Ponto begin, create char, não precisava criar, até vou deixar aí, tá? Mas não precisa, print counter. A princípio não tem nada. Faltou setar a posição, né? Meu LCD.set curso. Não deveria, tá? Eu não deveria precisar fazer isso, porque a princípio a posição padrão é a 00. Pois é, eu não vou fazer, até porque senão eu não vou conseguir mostrar o efeito. Só um segundo, deixa eu ver o que houve aqui. Por que ele não está mostrando nada? Como se não tivesse sendo apresentado nada no display, né? Estranho. Alguma coisa ali do Tinkercad deu problema. Cá entre nós, tá, pessoal? Aqui, quando eu dei o print counter, ele era para aparecer o caractere, né? O caractere não, era para aparecer a conversão do inteiro para string, tá? E por alguma razão ele se atrapalhou. Não sei se isso é o Tinkercad, tá? Uma coisa que eu nunca peguei no Arduino físico, então provavelmente é o Tinkercad. Bom, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês o que eu queria. Vocês estão vendo aqui o comportamento padrão, tá? Pô, eu não consigo pausar. Então deixa ele rodar. Qual é o comportamento padrão? O comportamento padrão é o cursor, conforme a gente vai lançando mensagens no display, é o cursor se deslocar para a direita. Tá? Na verdade, o cursor aumentar o valor dele. Então, ele vai percorrer todo o primeiro espaço de 40 bytes, tá? Todo esse primeiro espaço aqui. Aí, depois, ele vai vir aqui para baixo, vai continuar ocupando. Depois que ele ocupar isso, ele vai voltar lá para cima e vai continuar ocupando o espaço lá em cima. Então, ele fica o cursor indo de cima para baixo. Inclusive, já era aqui, provavelmente, para ter retornado lá para cima, tá? Tinkercad está dando umas bloqueadas hoje, tá? Em suma, o cursor sempre vai incrementando a posição. Quando ele chega na posição 80, ele volta. Quando ele chega no 79, que ele vai ir para 80, ele volta para o 00 e continua o trabalho dele, tá? É possível, mediante o uso da biblioteca, alterar esse comportamento. Então, para explicar isso antes, tá, que é esse comportamento do auto-scroll e do no-scroll, do no-auto-scroll, além disso, tem um comportamento que a gente pode alterar, que é como o cursor se desloca. Ou seja, se eu quero escrever no display da esquerda para a direita, ou seja, que nem eu mostrei para vocês o cursor se deslocando, que é o comportamento padrão que a gente tem, tá? Que é o comportamento das línguas ocidentais, pelo menos das que eu conheço, tá? E a gente pode fazer com que o cursor se desloque para a esquerda. Então, para mostrar primeiro esse efeito aqui para vocês, deixa eu alterar aqui rapidinho. Tá? Só para mostrar aqui o que aconteceria. Esse é o comportamento padrão, né? Vocês vão conseguir ver a mensagem, tá? Tá ali, maravilhoso, né? Continua imprimindo a mensagem seguidamente, tá? Mas, inclusive, eu não quero que ele faça isso. Então, só deixa eu botar lá no setup. Tá? Basicamente, é o comportamento esperado, que vocês julgam normal, né? Ele está apresentando a mensagem e a mensagem está sendo apresentada com o cursor se deslocando para a direita, tá? Eu consigo, então, alterar esse comportamento. Vocês vão ver o que vai acontecer. Aí não deu para ver, né? Porque eu escolhi uma string aqui, talvez infeliz para mostrar isso. Vamos ver se assim ele vai conseguir mostrar. Não. É porque ele está na posição 00. Então deixa eu mostrar isso daqui, ó. Teste de mensagem. Vou manter a mesma palavra, tá? Só que agora eu vou setar a posição. Set cursor 15,0, tá?
Botei lá na última coluna o cursor, ó. O cursor inicia nessa posição, né? Esquerda superior. Agora eu botei na direita superior, tá? E aí vocês vão conseguir ver, entender direitinho o que vai acontecer. Então, desse jeito aqui, ele escreveu literalmente da direita para a esquerda. E a gente, então, modificou o comportamento do nosso cursor. Vocês vão ver que isso vai acontecer aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou botar um espaço aqui só para vocês conseguirem diferenciar os diferentes valores de contagem, tá? E aí vocês vão ver que ele vai começar a escrever. Olha lá. Estão vendo que ele está escrevendo agora para a esquerda. Então a gente alterou o comportamento. Ele vai de novo, né? Ultrapassar toda a primeira linha, eventualmente ele vai chegar aqui embaixo, vai começar a escrever ali na linha de baixo, tá? Então a gente consegue modificar o comportamento que o cursor tem dentro aqui do display. E, de novo, tá? Eu não garanto para vocês que o Tinkercad esteja reproduzindo 100% o comportamento desse chipset, tá? Acredito que não, porque senão já era para estar mostrando aqui informação na linha de baixo. Bom, além de a gente conseguir modificar isso daqui, o comportamento que vocês viram do cursor é ele deslocar, né? Então eu escrever ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda e o cursor trocar de posição para ir escrevendo novos caracteres. Eu consigo modificar esse comportamento através da função auto-scroll e no auto-scroll, tá? Então left to right, right to left eu já expliquei, tá? E o auto-scroll e no auto-scroll significa o quê? Basicamente, pessoal, que o cursor não vai ser mais deslocado, tá? Na prática, significa que eu vou empurrar toda a mensagem anteriormente escrita para a esquerda ou para a direita, tá? Dependendo do sentido que a gente selecionou, e eu vou manter a posição de escrita para cada novo caractere. Vamos tentar mostrar isso daqui para vocês, ó. Então vamos voltar aqui para o normal. O normal é o left to right, tá? Só que agora eu vou acionar o auto-scroll, ó. Acho que é tudo minúsculo. Posso estar enganado. E vou mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Ele sempre vai escrever... Ah, desculpe, né? Deixa eu setar a posição aqui, 00. 00. Para evitar qualquer pepino, que eu achei o comportamento ruim, tá? Eu vou botar o left to right aqui, porque estou desconfiado do Tinkercad aqui com o nosso display. Aí decidiu não mostrar nada. Ó. Tá bem chatinho o Tinkercad para essa parte aqui, tá, pessoal? Todos esses códigos aqui funcionariam no display físico, tá, pessoal? Alguma coisa que o Tinkercad aqui tá enlouquecendo. Ele realmente não permitiu. Deixa eu remover esses dois aqui. Tá, maravilha. Deixa eu só dar o auto scroll. Se vai funcionar. Vocês estão vendo que eu acionei a função auto scroll, ele deixou de escrever, né? Pois é, como é que eu vou mostrar isso aqui para vocês? Boa pergunta, tá? Na verdade, aqui eu tenho uma rotina de teste que a gente fazia com o display físico, que com o Tinkercad, aparentemente, eu tenho medo que não vai funcionar. Mas, basicamente, pessoal, talvez eu não consiga mostrar aqui para vocês. Eu talvez tenha que pegar o Arduino físico e conectar o display para eu conseguir mostrar, o que vai levar um certo tempo. Então, basicamente, o que a função de auto-scroll faz? Ela fixa a posição do cursor e desloca o resto da mensagem. Ela empurra o resto da mensagem, tá? Mas, infelizmente, aqui, eu não sei por que ele não está permitindo. Bem curioso, tá? Esse auto-scroll deveria ser uma coisa automática, ele não deveria nem discutir a operação. É algo que realmente o Arduino não tá conseguindo fazer a contento, tá? O Arduino não, o Tinkercad, desculpe. Tá? Curioso. Às vezes ele para de exibir, às vezes ele volta a exibir, alguma limitação na simulação, né? Que está sendo feita, tá? Vou tentar habilitar só o auto-scroll, vamos ver. Ó, não mostra nada. Alguma limitação aqui. Ah, agora começou a mostrar. Mas está fazendo da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Vocês estão vendo, né? Tá bem maluco, tá?
Bom, em suma, algum problema a gente tá, pessoal? Aparentemente ele decidiu começar a funcionar e aí teria que ver o... Deixa eu ver aqui se eu setar a posição, o que ele vai fazer. Vamos dar um tempinho para ele executar, vamos ver. De novo, tá bem estranho, né? Porque ele era para estar escrevendo na posição 00, tá? E tá fazendo o auto-scroll a partir dali. Eu vou ter que mostrar isso para vocês no display físico, tá? Não acho que isso esteja correspondendo ao que deveria aparecer. Mas, em suma, ele vai escrever e vai empurrar a mensagem. Vocês não estão vendo a escrita, né? Vou ver aqui se eu setar no meio da... Se você tá no meio da tela, o que ele vai fazer? Agora ele... Só que estão vendo que ele tá empurrando... Se bem que ele está empurrando para a esquerda, né? Eu acho até que nesse ponto tá... Ah, mas se perdeu o total. Deixa eu ver aqui. Ele não poderia mexer na posição do cursor. Não, ó, tá todo estranho ficou o código, tá? Bom, em suma, gente, não funciona muito bem aqui o auto-scroll dentro do Tinkercad, tá? Mas basicamente é isso que a gente consegue fazer em termos de biblioteca do Liquid Crystal, tá? Eu considero essa parte final aqui do scroll, pessoal, uma parte mais a título de exemplo, tá? Depois eu mostro para vocês como fazer uma rotina de scroll mais apropriada, tá? São mais curiosidades para vocês que, se vocês tenham, tá? Possa aparecer no uso da biblioteca. Eu diria que talvez o mais importante seja esse comando left to right e o right to left, que aí permitiria escrita em diferentes padrões de linguagens, tá? Buenas, o que mais que a gente tem aqui para fazer, tá? Bom, uma vez que a gente tem acabado essa discussão básica aqui da biblioteca, faltando essa questão do auto-scroll aí, que eu, de repente, para a aula que vem, eu monto para vocês o display, tá? Senão vou levar uns 5, 10 minutos aqui fazendo as ligações todas, então não vale a pena perder esse tempo agora. Eu deixo montado para vocês para a semana que vem, e aí eu mostro o display, até porque daí é mais interessante mostrar as rotinas de inicialização também, tá? Que a gente vai discutir. O que falta, então, a gente fazer aqui com o display? Uma das coisas que a gente pode fazer com o display, uma das coisas mais úteis, né? Óbvio que com o display a gente tem diferentes usos. Eu consigo mostrar informações diversas para o meu usuário. Eu consigo mostrar informações em relação à operação da minha máquina, eu consigo mostrar informações de sensores, eu consigo fazer várias coisas, tá? Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente consegue fazer uma das coisas básicas, que é bastante comum a gente fazer com o display, que é a construção de menus, tá? Então, a gente vai começar a fazer aqui a construção do menu, até eu vou manter esse símbolozinho aqui, eu vou fazer só com 2 botões daí. Eu vou deixar até com 3 botões, mas de repente a gente muda depois aí com... Eu vou mudar o símbolo de repente, tá? Então, eu vou criar aqui 2 setinhas, então, ó. Deixa eu limpar aqui. Pois é, o problema é que o caractere é meio grandão, né, mas... Como é que eu faria aqui uma seta para cima? Para a direita e para a esquerda fica fácil. Eu não sou muito bom de desenho, né? Então, eu vou teimar em fazer desse jeito aqui. Tá? Então, sei lá, copio isso daqui. Aí a gente poderia ter aqui a seta para cima, né? Cima. Seta acima. E poderíamos aqui criar uma seta abaixo. De novo, né? Sejam mais criativos que o professor aqui fazendo essa setinha. Acho que ficou horrível, tá? Mas a título de exemplo, tá ótimo. Eu já sei que eu fiz diferente, que eu botei 3 aqui. Sim, tá. Só para copiar o outro. Então, aqui fizemos aqui 2 caracteres especiais, tá? Então, aqui, seta abaixo. O resto a gente continua igual, incluímos a biblioteca, declaramos pinos, os vetores, né, dos caracteres, né, vetor dos caracteres criados, tá? Criamos o objeto, né, eu vou chamar de LCD, porque senão eu vou ficar maluco escrevendo meu LCD, tá? Inicializo o LCD, crio os caracteres lá, fechar, seta acima, e lcd.createchar. Aí eu vou botar na posição seta abaixo. Isso daqui seria totalmente desnecessário, mas só para vocês verem, tá? E aí eu tiro aqui o resto aqui que não é necessário, esse comentário também, tá? Já ficou lá no outro exemplo.
Vamos começar a construir algo mais interessante, tá? Então, vou tirar aqui tudo da função loop. Bom, então como é que a gente constrói um menu, tá? E eu só vou fazer o início até as 3 da tarde, só vou fazer o início para passar depois a palavra para o Claudio, que eu não sei exatamente o que ele tem que conversar com vocês. Tá? Então, gente, eu vou fazer o início aqui da criação de um menu. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue criar menus em 2 níveis, tá? O que seria um menu em 2 níveis? Vocês têm a seleção de uma opção inicial, e aí depois vocês teriam a seleção de uma segunda opção, tá? Tem várias maneiras de fazer isso, eu vou mostrar uma maneira, não digo que a minha maneira seja melhor, tá? É uma das possíveis maneiras, tá? E muito provavelmente depois a gente migra isso daí para uma função, porque não é interessante a gente deixar isso dentro do escopo da função loop, porque senão a função loop vai começar a ficar muito grande. Mas basicamente, para eu criar o meu menu, eu vou precisar de algumas variáveis, tá? Então vamos lá, né? Variáveis referentes ao menu, tá? Então aqui, gente, a gente poderia ter uma variável representando qual é o nível do menu. Nível, tá? Vou botar aqui o nível 0, tá? Até vamos comentar aqui, né? Nosso exemplo tem 2 níveis. 0 e 1, tá? Além do nível, eu vou ter uma variável booleana, ou bool, se vocês preferirem, que é o padrão, tá? Dizendo se eu devo atualizar a informação do menu ou não, tá? Então, vamos chamar de atualizar menu. Eu vou botar como true inicialmente, tá? Indica se o menu deve sofrer atualização, tá? Que é para a gente saber se a gente tem que atualizar a informação no display ou não, vocês vão entender o porquê que é importante essa variável, tá? E aí eu vou ter as opções, tá? Então, vamos chamar aqui de, sei lá, opção A, tá? Opção no nível 0, opção B. Não sei se é a melhor forma de falar, opção 0, opção 1, então. Vou botar os dois com valor 0, né? Opção selecionada no nível... selecionada não, opção no nível 1, vamos colocar assim, tá? Então, eu tenho essas duas variáveis. Okay. Maravilha. Tá? E aí, pessoal, a gente pode trabalhar esse menu com o switch case. A gente vai trabalhar o menu como se fosse uma máquina de estados, tá? Na verdade, o estado é a indicação da opção a ser trabalhada, tá? Se é a opção 0 ou se é a opção 1, e o nível vai indicar qual dos switches a gente vai ter que executar. Poderia fazer isso num switch único também, tá? Mas não é estritamente necessário que a gente realize isso. Então, meu código vai ficar muito parecido com algo desse tipo. Bom, além disso daqui, né? O que mais que eu poderia fazer, né? Se vocês quiserem fazer, tá? Mensagens do menu. Depois, eu vou mostrar para vocês, eu ainda não mostrei, então eu vou ir pelo caminho mais difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês que dentro do Arduino existe uma classe que foi introduzida pelos criadores do Arduino, que é a chamada classe string, tá? Que depois a gente vai discutir isso daqui um pouquinho mais de calma. Eu não preparei para mostrar isso para vocês na aula de hoje, tá? Que ela vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Como a gente não vai ter o trabalho com ela, então a gente vai ter que usar as funções C, tá? E aí vocês têm aquele site já famoso ali que eu referencio para vocês, né? Que tá lá no Moodle, acredito eu, era para estar. Até deixa eu confirmar. Acho que em aulas passadas eu postei esse site, tá? Mas até que eu vou deixar aqui o linkzinho para vocês lembrarem que vocês têm funções para trabalhar com strings em C, tá? Strings padrão C. E lembrando que toda string em C, ela é, na verdade, um vetor de caracteres, tá? Então, a gente trabalha com isso desta maneira, ok? Essa eu vou querer que vocês acessem. Então, fantástico. Então, tá ali, tá? Que basicamente são aquelas funções para a gente conseguir trabalhar. Hoje a gente vai trabalhar com qual função, basicamente, tá? O strncpy, tá? Que é para fazer cópia, para fazer inicialização, tá? Dito isso, seria interessante que vocês tivessem, obviamente,
strings pré-declaradas aqui, correspondendo às mensagens do menu. E aí vocês podem montar strings conforme vocês queiram. Tá? Então, sei lá, nível 0, opção 1, opção 0. Aí vocês poderiam botar desse jeito, tá? Que é perigoso, eu já vou explicar o porquê, mas sei lá, A ponto, seleciona, vamos ver se cabe isso daqui, tá? Seleciona LED, lembrando que tem que ter 16 caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 certinho, hein? Seleciona LED. Lembrando, tá, pessoal, vocês podem fazer a declaração dessa variável que ficou com um nome super estranho, então vou chamar de N0, opção 0, que é daí menos coisa para escrever, tá? Vocês podem declarar a string como uma string aberta, do jeito que eu fiz aqui, o que nesse caso corresponde que o tamanho da string vai ser o tamanho necessário para armazenar essa mensagem, mais um caractere. Lembrem-se sempre, só relembrando vocês todos, que toda string padrão C, ela sempre tem um caractere a mais, que é o caractere que vai armazenar o valor 0, famoso null terminated, né? Ou seja, strings terminadas em nulo. Tá? O valor 0, byte 0, não é o número 0, não é o caractere 0, tá? É o valor numérico 0, o byte de valor 0, representa sempre o final de uma string em C, tá? Então, se eu quisesse armazenar 16 bytes, como eu tenho aqui, 16 caracteres, eu necessitaria, se eu fosse declarar o tamanho, declarar essa string como uma string de 17 posições, tá? Os 16 caracteres que eu quero que apareçam no display, mais um caractere correspondendo ao término da string, tá? Que é o que eu vou fazer para garantir que a nossa memória, no mínimo, tenha 17 caracteres, tá? Então, vou fazer todas assim, ó. N0, opção 1, 7, D, liga, desliga, tá? Opção 2, C, piscar, todas elas aí deu inferior aos 17 caracteres, tá? Todas elas são no terminator, da forma que a gente criou, e já dá para mostrar aqui o que aconteceria no nível 0. Depois a gente constrói o outro nível. Então, basicamente, eu teria um switch, só que esse switch teria que estar vinculado aqui a um if, tá? Então, o primeiro if que eu faria é qual é o nível que eu tô, né? Então, já vamos colocar título de comentário aqui, né? E aí vocês poderiam ter a pergunta, né? Colocamos a setinha aqui para na esquerda ou não, aí eu preciso diminuir isso daqui, né? Boa pergunta. Se a gente colocar a setinha para cima e para baixo, a gente vai precisar diminuir o tamanho dessa mensagem. Mas por enquanto vamos deixar isso sem nada. Então, if nível igual a 0. Aí eu vou fazer um switch case, tá? Que é o switch case do meu menu. Então, só executo se menu estiver no nível 0, tá? Então, switch. Aí é a opção 0, né, que é a opção do menu. Simples assim, ó. Case 0, break. Eu tenho essa mania, tá? Sempre que eu faço um switch, eu já adiciono os breaks para evitar qualquer problema, né? E a gente postergar muito aí a colocação do break e acabar esquecendo dele. E aí eu vou simplesmente colocar aqui no menu que eu quero colocar. Então, sei lá, lcd.setCursor. Vocês vão entender qual é o efeito desagradável que a gente vai ter, tá? Então, é coluna 0, linha 1, lcd.setCursor. Setcursor não, desculpa, lcd.print. E aí a gente pode colocar lá N0, opção 0, que é a primeira mensagem que a gente quer mostrar, né? Desculpe. Tá? Então fica, a gente mostra a opção e era isso, tá? Basicamente o que a gente precisa fazer inicialmente é isso. Depois a gente vai implementar a navegação. Para a navegação a gente precisa dos botões, né? Por isso que a gente viu os botões antes. Então só para mostrar para vocês o que vai acontecer, vamos lá. Tem que trocar a mensagem, tá?
opção 0, opção 1, opção 2, opção 3, tá? Eu acho que é melhor chamar de... Vou botar assim. 1, 2, 3, 4. E chamar isso aqui de opção A e opção B, senão fica difícil, tá? Maravilha. Ok. Aqui o nome da variável, se vocês quiserem deixar certinho aqui também pode ser, tá? Não faz a menor diferença isso, tá? É pura neurose. E vocês escolhem como vocês preferem trabalhar, ok? Então vamos ver aqui se não ficou nenhum erro até o momento. Opção 0, não, né? Opção A. Tá. E aí? Tá. Vocês estão vendo ali, apareceu a mensagenzinha, né? Seleciona LED correspondendo à primeira opção. Então, maravilha, tá funcionando, tá? Existe aqui, nesse caso não tá aparecendo, até porque eu não tô dando delay. Deixa eu ver se eu introduzindo o delay fica mais óbvio para vocês. Ah, eu vou fazer uma coisa aqui que já vai dar para entender, tá? Na verdade, gente, como as mensagens têm tamanhos diferentes, a gente teria um problema, né? Porque se eu trocar da mensagem 2 para 3, vocês veriam um efeito aqui que é a mensagem ficar sobrescrita, tá? Mas eu já estou avançando demais no tempo, eu vou parar por aqui hoje, tá? E na aula que vem a gente vai continuar e eu vou mostrar o que acontece, como é que a gente faz para evitar que uma mensagem fique sobrescrita na outra, tá? É uma coisa extremamente simples aqui de se introduzir, e aí eu vou inserir a operação dos botões, tá? A operação dos botões, gente, eu já vou introduzir os botões de acordo com o que está lá no nosso texto lá que eu passei para vocês, tá? Que é o texto aqui dos botões, porque fica muito trabalhoso a gente usar os botões sem usar aquelas funções e aquelas estruturas, tá? Então, eu peço que vocês leiam todo o capítulo referente aos botões, se é que vocês já não leram, tá? Porque eu vou começar a introduzir aqui o uso dos botões com as structs, tá? E com essas funçõezinhas aqui, que é o push press, push release, tá? Que elas já implementam, inclusive, o debounce junto. E aí eu já tenho tudo impresso, tudo implementado, eu só jogo ali para dentro e saio usando esse código, tá bom? Então, por hoje, eu vou parar aqui, tá?